Hoje nós vamos estar analisando, explanando o segundo capítulo, capítulo 2 de Uma Jornada Rumo à Coroa da Vida. No capítulo anterior, a história terminou com dois personagens, a ovelha, na verdade a ovelha não, o carneiro e a raposa. Esse segundo capítulo, ele vai centrar nesses dois personagens e ele vai apresentar duas situações diferentes de tentação, onde em cada uma delas vai ter um desses dois personagens. Na primeira situação vai ser a raposa, que vai ser tentada a algo, e na segunda situação, ainda nesse mesmo capítulo, vai ser o carneiro. Então esse segundo capítulo, ele tem dois tópicos. E o primeiro tópico, a primeira situação, é com a raposa. E o primeiro tópico é a corrupção da raposa. Na nova versão, naquela versão que eu reescrevi, está escrito a raposa e o lobo. E diz assim: E percorriam juntos as aldeias e as cidades pregando, Marcos 16:15, e as almas que se convertiam no caminho o seguiam. E eis que um dia apareceu para a raposa um animal chamado lobo e disse-lhe: Venha comigo e pregue no meu templo, que é muito grande e avantajado. E a raposa foi. E chegando lá, disse-lhe mais o lobo: Entraje-se, pois, com estas vestes que lhe dou, e coloque em teu pulso este relógio de ouro. Tome ainda para si esta quantia de dinheiro, e vá com um dos meus carros, para que possa crer o povo, que assim lhe fará Deus o mesmo. Ademais, pregue prosperidade, riquezas e coisas materiais. Pois, se assim não fizeres, não se agradarão de ti, nem os membros e nem o povo. E o templo, pois, que é muito grande e avantajado, se esvaziará. Na nova versão diz o seguinte: O carneiro e a raposa andavam juntos pelas aldeias e pelas cidades, anunciando a palavra de Deus. Marcos 16:15. E muitas pessoas entregavam a vida a Jesus. Um certo dia apareceu para a raposa um animal chamado lobo, e ele disse a ela: Venha comigo. Na minha igreja tudo é muito grande e existe várias pessoas lá. E a raposa foi. Quando ela chegou lá, o lobo disse mais coisas. Ele falou para ela: Vista essas roupas bonitas e use esse relógio de ouro. Também leve esse dinheiro com você. Vá com um dos meus carros para que as pessoas vejam e acreditem que Deus irá fazer igual na vida delas. E ainda tem mais. Fale sobre riquezas e coisas que deixem as pessoas felizes. Se você não fizer desse jeito que eu estou lhe dizendo, nem os visitantes, nem os membros vão gostar de você, e a igreja ficará vazia. Eu nem vou dizer muito, eu nem vou falar muito sobre isso. Eu vou deixar que vocês tirem suas próprias conclusões. O lobo aqui, ele remete, Jesus, eu vou abrir aqui, em João 10. Jesus, em João 10, versículo 10, ele diz: O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. O contexto do capítulo 10 de João, Jesus está falando sobre pastor, sobre lobo, sobre ovelhas. E aqui ele diz no versículo 11 e 12: Eu sou bom pastor, o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas, e foge. E o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Enfim, aqui, tanto o capítulo 10 de João, quanto muitos outros lugares da palavra de Deus, sempre compara os falsos mestres, os falsos doutores, os falsos pastores, os falsos profetas, enfim, sempre se refere a eles como lobos, como mercenários. Então aqui o lobo, ele representa esse falso mestre, esse falso profeta. E então tem muitas outras coisas na palavra de Deus que se referem a eles com essa mesma alusão. Então, só para concluir aqui essa primeira parte, só para terminar, eu quero estar lendo 1 Timóteo, capítulo 6, os versículos, a partir do versículo 3 diz o seguinte: Se alguém ensina alguma outra doutrina e não se conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando, esse aqui é o ponto-chave, cuidando que a piedade seja causa de ganho, aparta-te dos tais, mas é grande ganho a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para este mundo e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes.
Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína. Isso daqui que vem agora é muito forte, porque o amor do dinheiro é a raiz de toda a espécie de males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. Eu vou estar lendo aqui uma outra versão para vocês terem um entendimento melhor do que isso quer dizer. Então diz aqui o seguinte: eles pensam que servir a Deus é um meio de ficar rico. De fato, servir a Deus faz com que uma pessoa fique rica, se ela estiver feliz com aquilo que tem. Pois nós não trouxemos nada para o mundo e nem podemos levar nada dele. Portanto, devemos estar contentes, se tivermos o que comer e o que vestir. Mas aqueles que querem ficar ricos caem em tentação e na cilada de desejos tolos e prejudiciais que os arrastam para a ruína e para a destruição. Isso aqui, ó, o amor ao dinheiro é a causa de todo tipo de mal. Você consegue entender isso? O que isso quer dizer? O amor ao dinheiro é a causa de todo tipo de mal. Para imaginar todo tipo de mal, todo tipo de coisa ruim, sabe? O amor ao dinheiro é a causa, é a raiz de todo tipo de mal. Eu não estou falando que todo tipo de mal que existe por causa do amor ao dinheiro. Eu estou dizendo que o amor ao dinheiro causa todo tipo de mal que alguém pode, que na verdade ninguém pode nem imaginar, sabe? O que você imaginar que pode ser ruim, pior que isso ainda e muito mais, pode acontecer por causa do amor ao dinheiro. Continuando aqui, e alguns, por desejarem tanto dinheiro, se afastaram da fé e causaram a si mesmos muitos sofrimentos. Mas, quanto a você, homem de Deus, evite essas coisas. Procure viver da maneira certa, com dedicação a Deus, com fé, com amor, com constância e com mansidão. Então, continuando aqui essa primeira situação que ainda não terminou. Deixa eu voltar aqui. Então, aqui diz o seguinte, continua dizendo aqui o seguinte: e fez a raposa aquilo que lhe ordenara o lobo, com medo de que perdesse as regalias que acabara de ganhar. E o carneiro, que permaneceu no campo, vendo isto ao longe, advertiu aos que consigo estavam recitando o que diz as Escrituras em Mateus 10, 5, 16 e Marcos 6, 7 ao 13. Quem lê, que entenda. E falou-lhes mais: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Mateus 6, 33. E explicou-lhes, aqui tem uma observação. E explicou-lhes, pois, que se tratava isso do suprimento das suas necessidades. Leia Mateus 6. E concluiu-lhes dizendo: o falso evangelho grita, venha e tome posse de sua bênção. Ora, o verdadeiro evangelho, pois, diz, arrependa-se. Gálatas 1, 6 ao 12 fala sobre um outro evangelho. Então, aqui, para vocês entenderem melhor, diz o seguinte. Está dizendo o seguinte. Então a raposa fez tudo aquilo que o lobo tinha dito a ela, com medo de perder o dinheiro e os presentes que tinha ganhado dele. O carneiro, que tinha ficado no campo, viu tudo isso de longe. Ele alertou aos que estavam com ele. Ele leu as passagens que estão em Mateus 10, 5 ao 16 e Marcos 6, 7 ao 13, leia, e continuou: busquem o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, e todas as suas necessidades serão supridas. Leia Mateus 6. Então aqui ele está dizendo o que a palavra de Deus diz quando diz isso. Quando Jesus diz: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Tem muita gente que não entende isso aqui. O que está dizendo aqui? O que vai ser acrescentado se a gente buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça? Vai ser acrescentado o quê? O pão de cada dia. Como diz a oração do Pai Nosso. O pão de cada dia dá-nos hoje. É isso que vai ser acrescentado. Nós vamos ter o que comer, nós vamos ter o que vestir, nós vamos ter, enfim, aquilo que a gente precisa para sobreviver. Tem gente que acha que buscando a Deus, ela acha que isso daqui a palavra está dizendo, ela acha que vai ter o que ela quer. Ela acha que servir a Deus, ela vai ter casa, ela vai ter dinheiro, ela vai ter carro, ela vai ter, sei lá, mansão. Enfim, muitas pessoas acham que isso daqui está dizendo que se elas buscarem a Deus, servirem a Deus, né? Porque hoje em dia, né, antigamente as pessoas serviam a Deus. Hoje em dia as pessoas querem que Deus sirva a elas. Então é mais ou menos isso que a gente vê aqui. Elas acham que buscar a Deus, em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, elas acham que essas coisas que lhes serão acrescentadas é aquilo que elas desejam para viver os prazeres, os deleites, para viverem as coisas aqui nessa terra. Elas acham que o que Deus vai dar para elas é tesouros, riquezas, dinheiro, bens materiais, prosperidade, enfim. E não é nada disso. E para terminar, ele diz: os falsos gritam bem alto, venha e tome posse de sua bênção. Mas saibam que a verdadeira palavra de Deus diz dessa maneira: arrependa-se.
E aí leia Gálatas 1, 6 ao 12, que fala sobre outro evangelho. E então, vamos aqui para a segunda e última situação aqui do capítulo 2, para terminarmos. O tópico aqui, o segundo tópico, no original é: vigiai e orai para que não caiam em tentação. E na nova versão está escrito: tomem cuidado e orem para que vocês não caiam em tentação. Portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios. 1 Tessalonicenses 5,6. Finalizou o carneiro no outro dia antes que se retirasse. Então aqui, a manhã seguinte, o carneiro, antes dele se retirar para outros lugares, ele deu esse último ensinamento aqui para aqueles discípulos, para aqueles aprendizes que estavam com ele. E ele disse isso daqui, né? Portanto, não vamos dormir como os outros. Vamos estar atentos e ser cuidadosos. 1 Tessalonicenses 5,6. Isso o carneiro falou no outro dia, antes que fosse embora. E então continua. E partindo-lhe ele, teve fome na metade do trajeto. E admirou uma mangífera índica que se encontrava próxima. E faltando-lhe ainda alguns poucos dias para se acercar o destino, deteve-se ali e a contemplou. E bem estava a mangueira sobre o domínio de um fazendeiro que havia saído a viajar. Então aqui está dizendo o seguinte: quando ele continuou a sua viagem em busca da coroa da vida, ele ficou com fome na metade do caminho, e faltando bem pouco para ele chegar em um dos destinos, ele viu bem na frente um pé de manga enorme, com mangas muito bonitas. Ele parou ali e ficou olhando para ele. O pé de manga era de um fazendeiro que estava viajando. Então aqui tem uma referência, que tem a ver com a tentação. Então tem uma referência ao episódio que aconteceu no Jardim do Éden, onde Adão e Eva pecaram, onde ela foi tentada a comer o fruto proibido da árvore do meio do jardim, da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então aqui tem uma referência à árvore, que era grande, bonita, ao fruto, que era bonito. Então, continua. E aqui também, continuando com a referência, vai ter a serpente. E após se agitar por alguns instantes a mataria, abeirou o carneiro uma serpente e disse-lhe: se tens fome, que mal fará ou que diferença terá que se coma uma dessas mangas? E respondendo-lhe o carneiro, tornou: por mais fome que eu tenha, bem sei que não são de minha propriedade tais mangas. Contudo, replicou o ofídio: ainda que não esteja aqui o fazendeiro, permito-lhe que apanhe para si quantas quiseres. Ficará por minha conta. Apreciando então já há momentos o fruto e sendo agora tentado pela víbora, não hesitou o carneiro e, pousando-se à sombra da mangueira, consumiu quanto pôde. E os aprendizes que ficaram em suas aldeias ensinavam aos seus familiares uns dizendo: Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Mateus 4,4. Enquanto outros diziam: feliz é o homem que persevera na aprovação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por ele arrastado e seduzido. Tiago 1, 12 ao 14. E ainda mais outros instruíam: vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Mateus 26, 41 e Tiago 4, 7. Então, vou reler isso tudo que eu li aqui na nova versão, que o entendimento é mais claro. Então, aconteceu o seguinte: de repente, o mato começou a balançar e um animal se aproximou do carneiro. Era uma serpente. Ela disse: você está com fome? Pode comer uma manga, não terá problema algum. O carneiro então respondeu: sim, eu estou com bastante fome, mas essas mangas não são minhas. Ouvindo isso, a cobra falou: eu deixo você pegar. Olha, tem bastante, não vai fazer diferença. Então, o carneiro, que já estava com muita fome, sendo agora tentado, não pensou duas vezes. Ele se deitou à sombra do pé de manga e comeu até ficar cheio. Os aprendizes, que tinham ficado em suas aldeias, estavam ensinando tudo o que tinham aprendido sobre a palavra de Deus para os seus familiares. Alguns disseram: na palavra de Deus, Jesus responde para o diabo que nem só de alimento viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Mateus 4,4. Enquanto outros diziam: feliz é aquele que nas aflições continua fiel, porque depois de sair aprovado dessas aflições, receberá a coroa da vida, aquela que Deus promete aos que o amam. Quando alguém for tentado, não pode dizer: essa tentação vem de Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo não tenta ninguém. Mas as pessoas são tentadas quando são atraídas e enganadas pelos seus próprios maus desejos. Tiago 1, 12 ao 14. Outros também falavam: tomem cuidado e orem, para que vocês não caiam em tentação. É fácil querer resisti-la, o difícil mesmo é conseguir. Portanto, obedeçam a Deus e enfrentem o diabo, que ele fugirá de vocês. Mateus 26, 41 e Tiago 4, 7. Até o próximo vídeo.